Lembra que nós estamos em uma série de mensagens, termina no penúltimo domingo do mês. Mas hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 e 12. Apocalipse 3, 11 e 12. Está escrito assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ele diz: venho sem demora. Conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. Pode se sentar. Nós viemos pregando a respeito de Deus. O penúltimo domingo, o domingo de ceia, nós falamos a respeito de Deus ser o centro da igreja e trazendo na memória aquilo que dá esperança, porque o que dá esperança vem da palavra de Deus. Vimos o Deus Criador, né, o nosso Criador, mas também vimos Deus resgatando a humanidade. Lembra lá que Deus, Ele enviou Jesus para resgatar o que se havia perdido. A Bíblia diz que Deus, Ele amou tanto a humanidade, que Ele teve que intervir para que nós não viéssemos ser condenados eternamente. Para que nós não pudéssemos ser condenados, viver uma vida eterna, em um julgamento eterno, Ele enviou Jesus para resgatar a humanidade. Lembra que Deus, ao criar todas as coisas, Ele criou o homem, no livro de Gênesis. Ele deu o homem à terra, Ele deu o homem, Ele conferiu o homem a autoridade. Mas Ele quis que o homem governasse, mas tivesse um relacionamento com Ele diariamente. E a Bíblia diz que o homem pecou. Quando o homem pecou, o homem deu a Satanás, ao diabo, aquilo que Deus havia dado para ele. Ele pegou e deu ao diabo. E a Bíblia diz que o governo do diabo começou a ferir a terra. E a palavra do Senhor diz que toda a humanidade, então, é como você ter um plano e esse plano ir para a água abaixo. Toda a humanidade pecou juntamente com a semente adâmica. Significa então que eu e você nascemos em pecado, porque nós estávamos dentro, né, desse plano de redenção. O homem então perde essa primazia de entrar e sair da presença de Deus. E a palavra diz que o homem é expulso, guarda na sua mente, sobre a nova Jerusalém. E o homem então, ele é expulso, ele e a sua esposa, ele sai do paraíso e atrás do homem foi colocado então o guardião. A Bíblia diz que 2 anjos com uma espada inflamada guardou ali a entrada do paraíso.
Passa o homem então, saindo do paraíso, não podendo mais voltar, o homem então vive nessa terra, cumprindo o que o Senhor diz, que do suor do seu rosto comerás diariamente. As mulheres dariam filhos, mas elas teriam dores. E assim então, nós vivemos nessa geração caída. Por que eu estou explicando isso? Porque muitas pessoas, elas não entendem muito sobre o plano da salvação. Muitas vezes nós vamos até na frente, aceitamos Jesus, e muitas vezes continuamos na nossa vida, e desenvolvemos a nossa vida como se nós fôssemos do mundo. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo, agora não mais no paraíso. Jesus é tirado ali e foi colocado no mundo, que estava eu e você. Por que o homem precisa de salvação? Pastor, eu não peco, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo. Eu sou, irmão, você é quase um santo, mas ainda não é um santo. Isso não vai me justificar por não fazer isto. Eu preciso do Salvador na minha vida. Por que eu preciso de um Salvador? Porque não estou falando deste mundo que eu estou agora, que você está agora, mas eu estou falando da eternidade. Jesus não veio somente salvar o homem deste mundo pecaminoso. Jesus não veio simplesmente vir aqui e tirar você da vida ruim, colocar você na vida boa. Jesus não veio aqui somente trocar a sua característica. Jesus não veio só para isto. A Bíblia diz, ele veio salvar o que se havia perdido. Mas o plano de Deus não é só dar boa vida aos homens aqui nessa terra. O plano é a eternidade que fica nessa outra dimensão. Paraíso, essa terra, essa outra dimensão. Irmãos, é nessa dimensão que nós não estamos entendendo o porquê Jesus veio, o porquê Jesus me salvou e o que significa na prática a salvação. A prática, qual que é a verdade da salvação? Por que a Bíblia diz que os falsos profetas, eles vão manifestar, vai ensinar caminhos errados, usando a igreja como um fundo, para ensinar as pessoas, porque as pessoas estão continuando a buscar coisas deste mundo. E o Senhor diz que quando eles chegarem diante de Deus, eles vão falar, Senhor, eu fiz a obra, eu preguei nos altares, eu expulsei demônios, eu fiz isso e fiz aquilo. E o Senhor diz, eu não vos conheço. As suas obras não entraram para a eternidade, que é para o terceiro estágio. Vamos lá então. Por que eu falei que eu ia falar sobre o Espírito Santo hoje? Aonde está o Espírito Santo dentro dessa palavra? O Espírito Santo, ele tem uma missão na igreja. E a missão dele é trabalhar no meio do povo. Se aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, está dizendo, venho sem demora. Está dizendo, venho, eu não vim ainda. Está dizendo, venho sem demora. Conservas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está mandando a igreja conservar. O que significa coroa? Sabemos que a coroa, ela é composta de ouro, ela tem pedras preciosas, ela é um destaque na cabeça das pessoas.
Mas a coroa, o símbolo dela é vida eterna. Não deixe ninguém roubar a tua coroa. Queridos, aonde está o Espírito Santo? Em João 14 até o 16, a Bíblia fala que Jesus prepara a igreja para enviar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai me ajudar a não perder a vida eterna. Aí você vai falar, nossa, então isso é salvação? Nós simplesmente damos o primeiro passo. Agora, como desenvolver a salvação? Como desenvolver ela? Por que que eu preciso ser salvo? Eu expliquei. Então o Espírito Santo veio testificar nossa salvação. O Espírito Santo, ele veio para testificar essa verdade, que eu alcancei a salvação. Mas não significa que agora que eu sou salva, uma vez salvo, isso é um ensino muito antigo, que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem isso, não vai nesta, que é como você acreditar no purgatório. Não existe. Uma vez salvo, a Bíblia está falando que eu preciso estar na caminhada cristã para conservar a minha coroa, a vida eterna. Eu preciso conservar ela em mim. E Apocalipse está dizendo que o Espírito diz às igrejas, e está dizendo, ouça. Irmãos, nós não temos ouvido muito ao Espírito Santo. E ele está dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a respeito de você não perder a sua coroa. Ele não está falando aqui a sua salvação, ele está falando não perder a sua coroa. E a coroa, o símbolo dela é vida eterna. Podemos perder sim a vida eterna com Deus, porque tem duas eternidades. E ele fala, porque vocês são coluna no santuário. Significa um lugar seguro na presença de Deus. Fala, eu estou em um lugar seguro na presença de Deus. E o terceiro ele diz, a nova Jerusalém simboliza a restauração final de Deus a toda a sua criação. A nova Jerusalém, a Bíblia diz que descerá. A igreja preparada, a igreja renovada, já esta simbologia está falando do final de toda a criação. Toda a criação. Só que tem que ser vista, não com esse olhar que você me olha e eu te olho, não. Porque agora finalizou toda a obra. Toda a obra. Apocalipse 21, abra sua Bíblia. Não preciso correr, porque o tempo está concordando com a mensagem, amém? Porque domingo que vem nós terminamos. Por isso que o tempo vai concorrer. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler um texto. E esse texto é muito importante para nós entendermos a obra do Espírito Santo. João, ele vê este lugar. Eu vou lendo e vou saltando alguns pontos. João então disse, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda
do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Quem está entendendo vai dizendo glória. Quem está entendendo diz glória. Está dizendo que essa primeira fase, a Bíblia diz em Apocalipse que ela já passou. Quer dizer, quando Cristo voltar e arrebatar a igreja, nós então estaremos envolvidos nessa palavra, dizendo que agora desenvolve em nós a vida eterna. Porque a salvação, irmãos, porque os não salvos não vão viver este momento. Os não salvos não vão viver este momento. Por isso que a igreja não pode viver de maneira frenética. Por isso que a igreja não pode viver como se o amanhã tanto fosse como vai, se der bem, se não der. Por isso que você não pode negociar a sua vinda à casa do Senhor. Por isso que você não pode negociar a sua ler e a estudar e a orar a Deus diariamente. Porque ainda nós estamos em um processo. Ainda estamos em um processo. E nem todos, querido, vão chegar neste momento, porque senão nós não tínhamos acabado de ler que alguém poderia roubar a nossa salvação. Alguém poderia roubar a nossa vida eterna. E ele diz: venho sem demora. Por isso que ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar nessa passagem. Por isso que ele enviou o Espírito Santo. E ele diz assim: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. O que Jesus declarou na cruz? Tudo está consumado. Eu, a quem tenho sede, darei da água da fonte da vida. No 7, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e eles me será filho. Fala, o vencedor. Pode deixar esse versículo, vê só esse, bem grande. Quem é vencedor aqui nesta manhã diz glória a Deus. Aleluia, igreja. A igreja é viva. A igreja é viva. Ele diz: ao vencedor, significa que muitos não chegarão, irmãos. Ao vencedor, ele diz. Ah, querido, talvez você pensou que era só vir à igreja e voltar para sua casa e continuar numa vida que você preparou para você mesma. Mas ele diz: ao vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e eles me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O Senhor Deus, Ele está dizendo que no céu, quem não quer relacionar com Deus na terra, quem não quer servir a Deus, como que vai querer ir para o céu de Deus para fazer alguma coisa, irmãos?
Quem lembra daquela propaganda que foi uma das blasfêmias, aonde tinha o inferno com mulheres lindas, nuas, aonde tinha muita festa, muita bebedice, aonde mostrou exatamente o que o homem gosta, o que o ser humano gosta. Então ele diz: para que querer ir no céu e lugar cheio de demônios? Quem lembra dessa propaganda? Por que eu quero ir para o céu? Irmãos, todo mundo pensa que o céu é um lugar que eu vou ficar dizendo santo, 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 santo. Talvez você pense que no céu não vai ter trabalho, que no céu, que bom, que não vai ter mais fadiga, levantar cedo, comprar terreno, construir casa, casar, se dar em casamento, morrer. Não, irmãos. Lá no céu vai ter trabalho sim, irmão. Inclusive, o céu será aqui, se você não sabe. E a nova Jerusalém desce ataviada. Lembra lá que foi cortada a relação de Deus com o homem no paraíso? Lembra que Deus vinha ao virar da tarde e estava com o homem, e o homem nutria de alegria e ficava ali com o Senhor? Lembra que esse relacionamento foi cortado? A diferença é que na eternidade nós voltaremos a viver aquele dia, mas diferente agora com toda a igreja. A nova criação aparece por meio da pregação e da obra do Espírito. Em 1 Coríntios 2:9, põe para mim. Eu gostaria que alguém levantasse e lesse para mim 1 Coríntios 2:9. Alguém pode ler bem alto para mim e rápido. Toda a igreja fica de pé e lê esse versículo. Pode ler, toda a igreja junto, como um grande coro. Aleluia! A Bíblia, pode se sentar, a Bíblia está dizendo que ninguém ainda imaginou o que nos espera na eternidade. Ninguém, não chegou na sua mente, não chegou no seu ouvido, nunca penetrou no seu coração, nunca penetrou no coração humano o que Deus preparou para viver com a igreja. A Bíblia diz que é um casamento. Como que no casamento a noite de núpcia acaba? A Bíblia diz que nós vamos viver eternamente, 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 eternamente com Deus. Irmãos, não pense você que é cansativo, porque nós vamos viver uma vida de adoração a Ele, mas uma vida de trabalho, uma vida, Senhor, alabaxuriandecaias, nós vamos estar plantando, e nós vamos comer o fruto, e nós não precisaremos mais dividir, não precisaremos trabalhar para ninguém, porque todos viverão em família. Irmão, se você lê isso é fantástico. Por que o diabo não quer que a igreja leia Apocalipse, o livro da revelação? A simbologia que traz, irmãos, os símbolos que traz. Eu quero te dizer, irmão, que tudo tem uma explicação. Mas se você entender que ainda não foi nos dado, nem revelado o que nos aguarda, você deixaria o Espírito Santo fazer essa obra na sua vida?
você deixaria, você não resistiria ao Espírito Santo, você não resistiria à obra que Ele quer fazer, você não resistiria às ações que Ele tem para a tua vida, você não resistiria à santidade, você não resistiria ao domínio próprio, o amor, a graça, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, porque são frutos do Espírito. Irmãos, nós não podemos continuar como igreja, como nós estamos vivendo. Nós não podemos continuar, porque o Espírito Santo, Ele tem uma missão na igreja, e a missão do Espírito Santo, queridos, é nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque o que nos aguarda é uma eternidade, e hoje a igreja está vivendo nesse ciclo. Querido, saiu do paraíso, relacionamento íntimo com o Senhor. Agora nós tivemos que vir para esse lado, aonde a cruz teve que ser colocada. Aonde a cruz teve que ser colocada, não é no paraíso, é no mundo que nós estamos vivendo. Dentro desse ciclo, Ariande canta, Rabachuriande caia, está tendo muita angústia, muita tristeza. Muitos estão desistindo. A missão do Espírito Santo é fazer com que você não desista. A missão do Espírito Santo é fazer com que você vença. Mas é neste mundo, nesse ciclo, que eu preciso desenvolver a minha eternidade que já está do outro lado. Quando estamos em um ofício fúnebre, irmãos, como eu gosto de ir, pode me chamar, eu não tenho que ter nada com o defunto, mas eu tenho com a mensagem daquele momento. E quando nós estamos ali diante daquela realidade, significa, irmãos, que esse ciclo que nós estamos vivendo, esse ciclo vai acabar, irmãos. O Espírito Santo está nele, o Espírito Santo está nele, o Espírito Santo está nesse ciclo dizendo: você pode ser um vencedor, você pode chegar até lá, você pode transpassar as barreiras, você pode. Ele está exatamente nesse ciclo, porque quando morre, esse ciclo fecha. Passamos para outro. E esse outro ciclo, você não precisa fazer nada. Pode dobrar os teus braços. Pode cruzar os teus braços, porque não te compete mais nada. A igreja do Senhor não entendeu a mensagem da salvação. A mensagem da salvação não é só vir, não é só declarar. A mensagem da salvação é viver o cristianismo neste mundo, igreja. Esse é ser um cristão. Porque quando fechar esse ciclo, irmãos, nós passaremos para o outro, que não há mais nada a se fazer. Lá não tem mais nada a se fazer, irmãos. Acredito eu que eu posso fazer até apelo nos ofícios fúnebres, porque a mensagem é para os vivos, não para os mortos, porque não há mais nada a fazer.
Por que que João tem essa visão? E ele diz: ao vencedor. Nesses anos todos que eu sirvo a Deus, eu penhoro calamana chorocotorolovorocheias. Conserva o que é teu. Conservar. Pegue a palavra conservar, conserve. Para que ninguém venha e roube a sua eternidade. Coroa significa eternidade. Para que ninguém mude o seu coração, para que ninguém pregue outra palavra, para que ninguém roube esse momento da sua vida, para que ninguém roube a sua fé, esfrie a sua fé. A tua palavra é verdadeira e ela é fiel e ela vai se cumprir. Assim, nós precisamos entender o que João viu ali. E ele diz: o vencedor estará tomando posse de todas essas coisas. Mateus 25, semana que vem eu quero continuar. Mas Mateus 25 fala de 2 estados da igreja, que é as 10 virgens. Está falando das ações, um lado prudente, um lado insensato. Prudente, a igreja insensata. Pastor, então eu posso perder a salvação? Você acabou de ler, não precisa ninguém te explicar. Conserva. Por isso que a salvação é individual. Não vai um grupo de pessoas juntos. Salvação individual. É necessário nós atentarmos, porque ninguém sabe o número da sua ficha. Ninguém sabe quando o Senhor vai chamar o seu número. E se você não sabe o número, você tem dias ainda. Não leve o evangelho. Por que as igrejas hoje estão se perdendo? A igreja, você entra, ela está com a aparência do mundo, ela está pesada, as coisas mais parecem mundo do que a igreja, está oferecendo tudo para colocar o povo dentro da igreja, mas não está falando da salvação como deveria. A igreja é o ponto, ou ela é a porta, aonde as pessoas ouvem as verdades do evangelho. Pastora, não gosto desse tipo de mensagem. Continuo ouvindo. Eu tenho coisas que eu não gosto de comer, mas eu continuo comendo porque é bom e nutritivo. Continuo ouvindo, porque a verdade é que liberta a igreja. E a Bíblia diz que até os pregadores vão sofrer alteração. Até os pregadores vão conduzir a igreja para o inferno. Nessa série, depois de domingo, eu quero falar sobre o papel do pastor. Qual que é o papel do pastor? Eu sou pastora há mais de 40 anos. Qual que é o papel? Conduzir a igreja, estar com a igreja, nutrir a igreja, exortar, ajudar, consolar, como o Espírito Santo consola. Você vai ali, consola alguém, você levanta alguém, você abençoa alguém. Esse é o papel. Mas o papel dele é falar exatamente o que a Bíblia diz. E o Senhor está dizendo: conserva o que você já alcançou. Vamos colocar em pé. Eu não sei o que você já alcançou.
Eu não sei o que você já alcançou, mas dar alguns passos retroativos não é sabedoria. Eu não sei o que você alcançou. Irmão, se eu sei que até a igreja está se perdendo, por que não darmos uma olhada sobre a nossa vida? Por que o diabo ataca a igreja? Porque sabe que ela é um portal para a vida eterna. Ele sabe disso, ele não quer que as pessoas ouçam isso. Domingo que vem, venha no culto de manhã. Traga pessoas para ouvir essa palavra. Traga pessoas para ser impactado com verdade, para as pessoas entenderem que não é simplesmente tomar um passo de fé dizendo eu aceito Jesus, eu quero Jesus para a minha vida, e continuar vivendo uma vida em pecado. Você mesmo vai ter resposta, pode ou não perder-se a salvação. Se Ele está dizendo que eu preciso conservar o que já ganhei, é porque eu preciso guardar com fé as poucas coisas que eu adquiri.